Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Apesar de a gente ter tido um dia bem intenso, bem frustrante para milhares de vocês. E por isso eu tô aqui, trazendo uma conversa que não vai ser do tipo você não é sua nota. Porque essa frase, embora seja muito bonitinha, ela não vai te ajudar nas tuas próximas decisões, nas decisões que tu tem que tomar esse ano. Então, eu vou trazer aqui uma conversa que, na verdade, vai tentar te esclarecer como funciona esse processo nesses últimos anos e algumas perspectivas aqui, tanto como professora, perspectivas das experiências dos meus alunos e de estudantes que eu conheço, e a perspectiva da própria banca. Eu quero te explicar o que a banca está tentando fazer e que muitos ainda talvez não entenderam. Pois bem, eu trabalho com redação, gente, desde 2017. Meu ano de formação é 2014, portanto, eu tive em sala de aula em inúmeros contextos, das crianças até os adultos. Eu não venho aqui como professora da internet, ou aquelas pessoas que, sei lá, passaram no vestibular e se intitulam como professores de redação, porque professor de redação é, antes de tudo, professor de língua, tá? E como isso importa muito, tá? A gente importa muito a opinião de um professor de língua, por quê? Porque a gente precisa entender que redação, primeira coisa, ela deveria ser avaliada na sua forma, na sua forma não só estrutural, mas na sua forma de expressão, na linguagem, na norma, né, na norma gramatical, no seu nível de argumentatividade, tudo ali que o ser humano precisa usar como ferramentas num texto argumentativo, ou seja lá o texto que for, né? E isso importa para a gente entender que o Enem é uma prova muito complexa. Primeira coisa, é uma prova muito complexa, porque pensa, são milhões de estudantes fazendo a mesma prova num dia, em diferentes contextos, muito diferentes, né? E desde 2017, claro, o Enem acontece há muito mais tempo que isso, né? Mas desde que eu comecei a ter contato com a prova do Enem, com a redação especificamente, primeiramente como corretora e um ano depois como professora, eu pude perceber não só mudanças nas avaliações especificamente, mas eu pude entender um problema grave aí que não é só do processo ou só de banca, é um problema de ensino. Existe um projeto, me parece, na minha concepção, né, e na de muitas pessoas, um projeto que é padronizar a forma de ingresso de maneira que se facilite o ingresso do estudante, parece que de qualquer jeito. E eu não estou aqui menosprezando o processo seletivo democrático, não estou dizendo que nem todos merecem entrar na universidade, não é isso. Eu estou querendo te dizer que se desvalorizou muito nesses anos a escrita de fato. Vocês percebem que a primeira preocupação do estudante quando ele vai procurar um professor de redação, ou quando vai procurar informações sobre redação na internet, por exemplo, é a questão do repertório. Né? Inclusive, inúmeros professores postam conteúdo na internet, repertório, use esse filme no texto tal, use não sei o quê. Por quê? Porque a gente sabe que é isso que chama a atenção do estudante, repertório. Mas vocês já pararam para pensar que redação não é isso? Repertório significa, tudo bem, é importante, é conhecimento cultural, mas o que de fato deveria ser avaliado e que nunca foi de fato avaliado é o texto, é a escrita, é a expressão linguística de um ser humano que não necessariamente precisa de repertório. Para professor que leva a escrita a sério, como eu, e não é só eu, com certeza, eu conheço inúmeros professores que levam a sério, a gente conhece o texto argumentativo e sabe que existem inúmeras outras formas de argumentar. Estratégias argumentativas não dependem só de argumento de autoridade. Mas o Enem, ele consolidou um formato que assusta, né? Assusta o estudante. E não é à toa, ele assusta porque ele valoriza a decoreba. Ganha nota quem sabe mais de conteúdo do que de linguagem. E não é à toa, gente, juro pra ti, que em deixa eu ver, acho que foi 2020 ou 2021, eu tive uma aluna, que eu gosto muito dela, tá? Eu lembro dela com todo carinho, mas ela era uma aluna, gente, de primeiro ano de ensino médio. Ela tinha acabado de sair do ensino fundamental. Ela não tinha uma escrita madura, e não tinha nem por que ter uma escrita madura. Ela não tinha nem visto sintaxe ainda em língua portuguesa. E ela tirou, na redação do Enem como treineira, 980. Eu lembro que na época foi uma festa, a gente comemorou juntas, né? Ai, foi lindo, né? Mas eu tenho consciência de que o texto dela era bem
uma reprodução, né? Porque naquele momento era assim que se fazia o texto do Enem. Eu dava aula assim, entende? Não porque eu não era capaz de dar outra aula, mas é porque era assim que se fazia o texto do Enem. A introdução com 3 partes, né? Desenvolvimento com aquelas 4 partes, blá blá blá. E aquela regra. Então, o que ela fez? Ela internalizou aquela regra, aquele padrão de redação, com os repertórios tipo Coringa, né? Aquela coisa. E beleza, deu certo. E qualquer ser humano que tem as suas capacidades mentais de absorver aquele conteúdo vai reproduzir e vai se dar bem. E, curiosamente, nesse ano aí, a gente já tinha tido uma mudança ali, né, na banca do Enem, né? Antes era a Sebrasp. Aí foi, eu não lembro exatamente se foi em 2017 ou 2018, se alguém souber aí me corrija. A gente mudou de banca, a gente não, né? O Enem mudou de banca para a FGV. E a FGV fez um trabalho muito legal de organização, tá? Foi uma banca muito organizada, eu lembro dos materiais, porque eu passei várias vezes pelo processo de avaliação para ser corretora do Enem, mas eu não chegava a corrigir os textos porque, por ser professora de cursinho, enfim, por lidar com a redação do Enem, eu não poderia corrigir os textos. Mas eu conseguia participar dos processos seletivos, então eu sempre tive conhecimento dos materiais do avaliador. E a FGV era super organizada, os critérios muito claros, exemplos de textos para a gente entender, a coordenação era bem solícita, tu tinha contato ali com os coordenadores, né, caso tivesse dúvida ali no processo, enfim. Em 2023, nós tivemos uma troca de volta para a Sebrasp. E aí, gente, quem fez o Enem nessa época aí, 2023, 2024, lembra o horror que foi? Porque estudantes que já estavam acostumados a ir muito bem na redação, com 960, 980, por exemplo, despencaram sua nota para 800, 800 e pouco. E aí que entra o que eu quero discutir aqui com vocês, tá? Qual é a intenção da Sebrasp? Qual é a intenção dessa banca atual, que é a mesma até agora? A intenção, ela é boa na minha visão, na minha perspectiva, e na dos professores, de fato, no sentido de que, se a gente quer avaliar a redação do estudante, como eu estava até falando antes, a gente não pode deixar essas coisas padronizadas, mecanizadas, esses repertórios, nada a ver com o tema, passarem em branco, passarem batido. E eu vou te dizer por que isso é justo. Essa parte é justa. Por quê? Eu já tive alunos que escreviam textos maravilhosos, né, uma época atrás, e que, por um desvio, sei lá, um erro ali de coesão, usou um conectivo repetido, sabe, repetiu, portanto, no texto 2 vezes, tinha um desconto ali de 40 pontos na competência 4, por exemplo, aí ficava, sei lá, com 920, tá? Nesse processo, nesse ano, meu aluno ficou com 920. E aí, teve um texto, por exemplo, simplérrimo, e isso foram inúmeras vezes que eu vi acontecer. Textos mega simples, decorados, usando Constituição na introdução, John Locke no primeiro desenvolvimento, Bauman no segundo, proposta de intervenção sem pé nem cabeça, mas com 5 elementos, tirando notas altíssimas, tipo 980, teve um descontinho ali na C1, só para não ficar 1000. Eu já vi texto nota 1000, muito simples e com falhas argumentativas, mas cumprindo aqueles requisitos padronizados que a prova foi ganhando ao longo dos anos. Então, vamos lá, voltando. Acho justo que se tenha esse tipo de avaliação, procurando avaliar de fato a redação, a escrita, a capacidade linguística e de expressividade do estudante. O problema é que a gente já tem muito tempo de padronização que se consolidou de uma maneira que é muito difícil se desconstruir. Não só dos estudantes, mas dos próprios professores. Os professores já estão acostumados a dar aula de um jeito. E aí, o que acontece? Vem um processo seletivo que muda as regras do jogo dentro do jogo acontecendo. O que eu quero dizer com isso, gente? Desde 2023, a gente tem mudanças acontecendo e mudanças bem claras acontecendo nos critérios, só que elas acontecem quando vocês já fizeram a prova do Enem, quando os avaliadores já estão ali trabalhando muitas vezes. E o que aconteceu também junto disso, né, nesse tempo aí da Sebrasp como banca? Aconteceu muita desorganização, isso eu vi porque eu li os materiais, no sentido da orientação ao avaliador.
o que acontece? Eu vou até ler uma orientação aqui desse ano, por exemplo, tá? Olha só. Os exemplos a seguir é um material aqui com alguns exemplos de repertórios que poderiam ser encontrados nos textos que os avaliadores leriam, né? Os exemplos a seguir foram encontrados em amostras das redações com o tema de 2025. O avaliador deve ficar atento em relação à pertinência, uma vez que é preciso que o participante consiga relacionar as ideias ao tema. Inclusive tem erros de gramática no próprio material aqui, tá, gente? Um horror. Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira. Se o avaliador perceber que o repertório foi inserido de forma decorada, automática e forçada, ele pode avaliá-lo como não produtivo, o que poderá prejudicar a nota na competência 2. Duas coisas aconteceram aqui, tá, gente? Primeiro, nos 3 anos, tá? Mas especialmente nesse ano, que está sendo bastante comentado entre os avaliadores do Enem, que são inclusive colegas meus de profissão que eu conheço, não tiveram atendimento dos coordenadores da banca, o que na FGV não acontecia. Por exemplo, eu como avaliadora aqui, estou corrigindo, dando nota aqui para um texto, tá? E de repente me surgiu uma dúvida do tipo, pai, eu não sei se esse repertório aqui é de fato um repertório decorado, automático, não sei dizer, porque para mim tá legal. O que aconteceu? Eu como avaliadora envio uma mensagem pro coordenador lá da minha região, para tirar essa dúvida, e ele simplesmente some. E mesmo assim eu tenho que cumprir a meta do dia, mesmo assim eu preciso avaliar 100, 200 textos num dia. Os avaliadores, gente, eu até tenho muito cuidado ao falar dos avaliadores, por quê? Porque são pessoas que ganham muito mal para corrigir muitos textos em época de final de ano, gente corrigindo ali junto com a ceia de Natal. Então, não houve um direcionamento. Nos treinamentos, houve brigas em diversos treinamentos em diversas regiões do Brasil. Há relatos de desentendimentos, coordenadores que não sabiam, nem conheciam os critérios. Um show de horrores. Uma falta de organização, assim, que não dá nem para acreditar. Mas a gente consegue acreditar, né? Visto os escândalos que envolveram aquele menino chamado Edgley, se não me engano. Que foi um horror também, e o INEP nem ligou para os estudantes, né? Voltando aqui à prova. Existiu esse problema da desorganização e existiu, junto disso, ou como resultado disso, uma mistura ali nas competências, que foi uma mistura das competências 2 e 3. Muitos avaliadores relatando não saberam onde descontar, porque isso não ficou claro no processo, né, do processo ali formativo. Então, o que acontece, gente? Por exemplo, repertórios que seriam considerados aqui, né, como pertinentes, enfim, filmes, né, tipo Um Senhor Estagiário, Up nas Alturas, Ainda Estou Aqui, coisas aqui que tratavam direta ou indiretamente do envelhecimento. Só que, pasmem, lá pro final do material, a gente tem alguns autores que, se a gente for ler com seriedade, como eu falo, são também considerados os tais de repertórios de bolso. Eu considero repertório de bolso, por exemplo, de Jamila Ribeiro, não desmerecendo a filósofa, mas com aquela ideia de que problemas sociais devem ser retirados da invisibilidade. Isso todos os anos aparecem nos textos, inclusive no texto Nota 1000, e isso não fala nada com nada. Isso não tem nada a ver com o tema nunca, na verdade. Então, quando eu leio isso, eu sendo avaliadora, tá? Se eu leio um negócio desse, eu fico em dúvida. Tá, será que isso é repertório de bolso ou não? E aí eu vou em busca de resposta com a coordenação da banca. E se essa coordenação não me responde, eu corro o risco de avaliar o texto do estudante ali, do candidato, de maneira injusta, né? Só que daí entra o outro lado da moeda, gente. Eu, Patrícia, eu saberia, mesmo sem a opinião da banca, da coordenação, eu saberia dizer se esse repertório está sendo relevante ou não, porque eu conheço o texto argumentativo. Só que dentro desse processo, a gente tem também um problema que é de seleção. Existem inúmeros corretores ali, avaliadores, que ainda não têm experiência em correção de banca, ainda não têm experiência na profissão, acabaram de se formar, não só por isso, mas talvez têm anos de profissão, mas nunca trabalharam com a redação Enem especificamente, e aí ficam naquela dúvida que não está considerando o perigo de se avaliar um texto de uma maneira injusta. O INEP, na verdade, ainda não entendeu a seriedade que é, infelizmente, o vestibular na vida de uma pessoa, principalmente do jovem, que ainda está se sentindo, né, naquele limbo de não trabalho, não estudo, o que eu faço da minha vida. Eu já estive nesse lugar, embora não tenha sido tanto tempo, né,
Eu sei como funciona e me dá uma frustração muito grande agora na minha perspectiva de professora, né? Saber que a gente trabalha como formiguinhas ao longo do ano. A gente faz projeto de texto. Eu ensino meu aluno a como fazer o projeto de cada linha do texto. Trabalho com gramática. Trago repertórios que realmente são relevantes. Nada de repertório de bolso, porque eu sei o que é um repertório de bolso. Trabalho, enfim, com inúmeros temas. A gente trabalha com inúmeras provas, inúmeros gêneros textuais. E mesmo assim, a gente chegar nesse dia tão esperado e ver aquele aluno que não só se esforçou, mas que ele teve crescimento, resultado de escrita ao longo do ano, e de repente ele vir com uma nota do tipo 760, 800, não que só por ser meu aluno ele não merecia isso, não é isso. É no sentido de que eu sei que ele deveria ter pontuado mais, porque eu conheço a escrita desse estudante. É muito frustrante, é revoltante, porque a gente sabe que o problema está na avaliação, ou mais, no treinamento desses avaliadores, que não tiveram segurança para fazer um excelente trabalho, um trabalho, na verdade, padronizado. E aí eu volto a te dizer que é um problema, sim, de educação. Aí eu volto, na verdade, agora para a perspectiva da banca, né? Eu entendo que a banca queira fazer uma mudança estrutural para trazer mais qualidade de ensino, para fazer com que esses charlatões da internet caiam por terra, para fazer com que os estudantes tenham interesse pelo estudo, pela escrita. Porém, as coisas não podem ser assim. As regras não podem mudar durante o jogo. Isso é terrível. Isso traz danos não só psicológicos para o estudante, mas materiais, financeiros, porque há um grande investimento por trás disso. Então, na minha perspectiva, assim, agora de professora, o que eu quero te dizer, assim, o que eu te daria como direcionamento? Até porque alguns alunos têm me perguntado, né, o que eu faço agora? Infelizmente, isso não vai mudar. Ou felizmente, né, porque eu não quero que o Enem volte a ser padronizado, aquela coisa no modelo pronto, mas o que eu quero te dizer é o seguinte: tu tem duas opções, ou até mais, mas as que eu enxergo no meu horizonte são essas. Tu pode focar em outras provas, a exemplo das que eu trabalho, né, aqui no Sul. O URGS é uma prova que não valoriza só repertório sociocultural. As estratégias argumentativas, o texto expressivo, o texto autoral faz parte da grade de correção. É uma prova que eu considero, claro, ela é difícil, né, ela tem ali todo o peso das questões e tal, mas ela é mais segura no sentido de avaliação, redação, tá? A UFSM também, a gente tem ali os gêneros, artigo, carta, que tem critérios muito bem definidos. Como são bancas locais, gente, a gente tem mais padronização entre os avaliadores. Por isso que fica mais fácil ter ali uma coerência entre as notas, não ter aquela discrepância entre notas. A gente vai ver muita injustiça, tá? A gente vai ver muito texto ruim esse ano com notas altas e muito texto bom com notas baixas. Isso é certo e não é culpa dos professores. Não tô falando que, né, não tenha professores, enfim, aí que induziram notas ruins, trabalhando ainda, infelizmente, com modelos prontos, mas já vimos que o problema foi no processo. Mas, enfim, a gente tem esse caminho de focar em outras provas. Existe a UniOeste, existem inúmeras provas no Brasil, né, inúmeros processos, mas eu tô falando das que eu conheço e com as quais eu trabalho. Mas tem outro caminho também, né, gente, que é a gente olhar pro Enem agora com uma perspectiva muito mais madura e com um esforço muito gigante da nossa parte, que inclusive eu comecei já o ano passado, e nesse ano eu vou ser mais intensa. Que é esquecer repertórios desse tipo esperados. A gente vai precisar ser bons leitores. Nós precisaremos conhecer literatura para inúmeros temas. A gente vai precisar, de fato, estudar os temas. Acabou essa conversa de dizer, eu tenho um padrão aqui de texto para qualquer tema. Não, eu tenho um repertório que eu sempre uso nesse tema. Ou, sei lá, temas que falam sobre meio ambiente de forma geral, e aí eu tento encaixar ali. Acabou essa palavra encaixar. A gente vai precisar, independentemente do caminho que tu escolher, da prova que tu focar, tu vai precisar baixar a tua cabeça e encarar o estudo da escrita de uma maneira séria. E a gente só faz isso com professores profissionais, tá? Esse é o grande direcionamento que eu vou te dar hoje. Esquece gente que tá no YouTube e no Instagram, em qualquer lugar que seja,
que só porque tem milhares ou milhões de seguidores, se dizem professores. Veja qual é o currículo dessa pessoa, se ela realmente tem formação, se ela trabalhou em sala de aula já, porque isso importa muito, tá, gente? Não adianta ser engraçadinho na internet e não saber como te direcionar especificamente em termos de estratégias argumentativas. Não adianta tu decorar fórmulas se, quando vem um tema, tu vem com a fórmula, fica bonito, mas a banca tá procurando modelos prontos. É a mesma coisa que tu colocar um texto escrito por inteligência artificial ali no ChatGPT e pedir para ele te dizer se é escrito por IA, ele ia te dizer que sim, ele consegue reconhecer, né? Pois o professor, quer dizer, o avaliador experiente, ele sabe reconhecer. E pior, o avaliador que não é experiente, ele vai ficar em dúvida e não vai saber o que fazer com o teu texto. E vai te dar uma nota ruim ou uma boa. Então a gente não pode depender da sorte. A gente precisa depender de uma boa escrita. É claro que não é um processo fácil. É cansativo pra caramba. É estressante muitas vezes. Dói o dedinho aqui de escrever com a caneta. Faz calo. Dá dor de cabeça. Mas quando a gente tem um acompanhamento de verdade, e eu não tô falando só de mim, tu pode escolher um outro professor, né? Uma pessoa que te transmita segurança, que não seja sensacionalista. Não é aquele tipo de professor, foge daquele tipo de professor que te diz assim, não pode usar, portanto, no fechamento. Não pode, não sei o que. Esse tipo de professor que só diz que não pode, não pode, não pode, e não te oferece os caminhos corretos, foge dele. Começa a ter racionalidade, a ter inteligência na hora de escolher as tuas coisas. Não vai por número de seguidores, gente. Não vai por número de likes, por engajamento. Internet é uma coisa que engana muito, né? A Virgínia Fonseca lá tem milhões de seguidores e é uma pessoa que tá cheia de problemas, né? Tá influenciando milhões de brasileiros a fazer coisas erradas, coisas que dão péssimos resultados. E não é diferente na vida do estudante. Quando tu vai pelo número de seguidores, pelo engajamento, tu pode estar fazendo uma escolha muito errada no sentido de que tu não sabe exatamente qual é a estrada daquela pessoa em termos de estudo, de ensino. E o que eu tenho aqui pra te dizer é, eu tenho propriedade por falar disso porque foram inúmeras noites, muito antes da aula de redação, que eu estudei, depois de formada, tá, gente? Depois de formada, que eu estudei gramática, que eu estudei expressividade, que eu estudei pra caramba, eu comia os livros. Eu era curiosa, eu queria saber a exceção da exceção. Por quê? Para que quando venha um estudante que sabe muito, inclusive, eu consiga mesmo assim auxiliar ele. Se engana o professor que acha que o estudante é muito bom, ele tá pronto. Não existe isso. Você sempre tem o que melhorar. Tenho alguns alunos que são exemplos disso, né? Que vêm com uma escrita muito maneira e aí, ao longo do ano, a gente faz um trabalho incrível e ele fica ainda mais fascinado por aprender mais coisas, né? Não são muitos alunos, tá? E é essa perspectiva que eu quero te dar também como estudante. Isso não acontece toda hora, isso é raro. Então, é por isso, inclusive, que eu tenho poucos alunos. Eu gosto de trabalhar com poucos e trabalhar bem. Porque eu vejo o processo da escrita dessa forma. Então, esses são os caminhos, gente. Pra te ter certeza, pra te não depender da sorte, de desorganização da banca, de dúvidas dos avaliadores, a gente vai precisar escrever e pensar de verdade. E, principalmente, estudar gramática desde o primeiro dia do ano. Já era pra te estar estudando gramática aí. Porque se tu não tem uma boa sintaxe, se tu não entende o que tá funcionando no texto, fica difícil de explicar como dar produtividade para as coisas. Tu não consegue entender, às vezes, como argumentar, porque tu não conhece nem a formação do período, tu não sabe como articular orações, tu não sabe o funcionamento dos períodos. Então, tá na hora da gente acordar para isso, porque senão, gente, infelizmente a gente vai ter ainda estudantes que ficam 5, 6 anos estudando, indo super bem em matemática, aumentando a nota nas questões, na TRI, enfim, e daí, de repente, acha que vai passar e aí vem uma nota ridícula, né, na redação. E eu não tô dizendo que todo o pessoal que teve queda aí na redação é porque não se esforçou, é porque não sabe gramática. Não é isso, tá? Eu tô querendo te dizer é que a gente precisa se ligar na forma como a banca quer agora a redação. A verdade é essa, é um concurso e a gente precisa se adaptar à banca, mesmo não gostando. E eu até queria, se eu pudesse, nunca mais dar aula de redação Enem, gente. É tão frustrante que é pra mim, todos os anos, esse tipo de coisa, sabe? Eu amo, por exemplo, dar aula de redação URGS. Eu amo dar aula de redação FSM, aulas de gêneros, que exigem escrita original, criativa. Porque daí a gente não depende desse tipo de coisa. Mas, se eu não der aula de Enem,
vocês enlouquecem, né? Porque vocês têm o Enem como principal foco, muitas vezes, por ter ali a oportunidade de tentar entrar pelo SISU, que te dá ali várias opções, né? Mas então é isso, gente, essa conversa tá ficando longa. O que eu quero te dizer é que, sim, a nota não te define, mas ela te dá um susto pra te pensar, né, em algumas coisas, e mesmo que tu tenha tirado uma nota bem alta, se a aprovação não vier neste ano, mesmo assim tu vai ter de repensar, talvez, o teu caminho, porque a gente não sabe exatamente o porquê da nota alta. Pode ser que realmente tenha feito um baita texto maravilhoso, mas pode ter sido um pouco de sorte também, né? A gente não sabe. Então, é uma conversa que eu queria ter com vocês para esclarecer como é esse processo, o como ele foi injusto porque aconteceu ali no meio de tudo, as regras do jogo mudaram com o jogo acontecendo, como se diz, mas é a vida, a gente vai precisar aceitar essa merda, né, como se diz. E nesse ano eu estou aqui com vocês, estarei mais presente publicamente aqui, quero trazer bastante coisa legal no YouTube também, para vocês, enfim, terem acesso a conteúdos de qualidade, e contem comigo, né, pra qualquer coisa que queiram perguntar a respeito do que, não que eu seja a verdade, mas do que eu penso sobre isso. Beleza? Então é isso, gente, fico por aqui, um beijo e até a próxima.